A segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia. O que diz essa lei sistêmica, né, esse princípio? Quem chega primeiro, chega primeiro. Quem vem depois, ponto final. Essa lei é estabelecida pela ordem de chegada no sistema. Então, nossos avós vieram antes de nós, nossos pais vieram antes de nós, eles são grandes. Vou já explicar o que é isso. Nós que viemos depois deles, e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos serão sempre pequenos perante os grandes. O que é essa grandeza e o que é essa pequenez? Isso não tem nada a ver com ser melhor ou pior, tá? Ser grande não significa ser melhor, ser pequeno não significa ser pior. Essa ordem, essa grandeza tem a ver com a precedência dos que vieram primeiro. O que é precedência para a gente? Precedência significa força. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, toda a nossa ancestralidade são e sempre serão mais fortes do que nós. Imagina, gente, viver há 100 anos atrás sem energia elétrica, sem celular, sem internet há 50 anos atrás. E conseguiram, não conseguiram? Então, com muito menos, nossos antepassados fizeram muito mais do que nós. Ainda que tenham vivido menos em termos de tempo do que a gente, mas fizeram muito mais do que nós. E nós, olha só, às vezes, com muita coisa, não conseguimos fazer nem a metade do que eles fizeram. Com tanta tecnologia, com tanta informação, e muitas das vezes a gente cai no buraco. Né? Então, essa precedência dos que vieram antes, ela é importante pela força que ela dá. E nós que viemos depois, nós que somos pequenos, nós temos o quê? Nós temos prioridade perante os grandes. Prioridade significa cuidado. Então, precedência, força, prioridade, cuidado. Então, nós que viemos depois, precisamos do cuidado dos que vieram antes. Ah, Guilherme, mas os meus pais morreram quando eu era criança. Como é que eles vão cuidar de mim? Esse cuidado não é só externo, tá? Esse cuidado, muitas das vezes, é um cuidado que a gente tem que ter deles, vindo deles, da conexão que a gente faz com ele através do nosso coração, através da nossa alma. Então, papai não pode estar vivo, a mamãe não pode estar viva mais, ou eu posso não conhecer, podem ser pais desconhecidos, mas eu posso me conectar com eles para absorver um pouco da sabedoria deles aqui dentro. Às vezes, num exercício muito simples, tipo assim, o que meu pai faria, ou o que minha mãe faria se ele estivesse no meu lugar agora passando por essa situação que eu estou passando? E se você ficar quieto alguns minutos, ou deixar essa pergunta ressoar em você durante o dia inteiro ou os próximos dias, a resposta vai vir. Às vezes de uma forma inesperada. Lendo um livro, numa conversa com um amigo, às vezes através até de uma intuição. Ah, se meu pai estivesse vivo, ele faria isso. Ou se ele estivesse vivo, ele ia me dizer para eu fazer isso. E eu acho que eu vou fazer isso. E vai dar certo. Geralmente dá, né? Muitas das vezes. É que nem aquela coisa assim, poxa, minha mãe me disse para eu não casar com aquele cara, mas eu insisti em casar com ele. Mas na frente, eu vi que ela estava certa, eu não devia ter casado com ela. Poxa, minha mãe devia ter dito, sempre me disse para eu fazer tal coisa, mas eu não quis fazer. Mais na frente, geralmente a gente olha para trás e diz, nossa, se eu tivesse seguido a minha mamãe, o que a minha mãe disse, né? Então, a hierarquia fala muito de respeito. A gente precisa ter respeito por quem chegou antes para a gente fluir melhor na vida. Respeito não é a mesma coisa de estar convivendo todo o tempo, de ter carinho, de ter afeto. A gente não fala disso aqui nessa abordagem. Respeito é olhar, bom, você teve sua história, você teve seus limites, eu respeito isso, você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu, mas tomando a tua força para seguir adiante. Tá? Um exemplo bem básico e bem comum, e é uma coisa que poucas pessoas ainda não percebem dessa questão da hierarquia, está entre casal e filhos. Então, é muito comum, vocês já devem ter visto, se não já fizeram isso, se fizeram vão me perdoar, mas eu tenho que falar isso, é o seguinte, mães, principalmente as mães, né? Porque isso acontece mais com a mãe por conta do instinto e do vínculo com os próprios filhos. Aí a mãe casa com um cara, com o futuro pai, com o marido, casa apaixonada e tal, mas aí começa a acontecer alguns problemas no casamento, aí eles têm os filhos.
Tem o primeiro filho. Aí a mãe, quando nasce o primeiro filho, a primeira coisa que ela faz quando ela posta nas redes sociais é: agora eu descobri o que é o amor de verdade. Não é assim? Agora eu sei o que é amar de verdade. Ah, tá. E o casamento, o que você viveu com o cara foi só para ter o filho, não foi? Aquilo que vocês tiveram não foi amor, né? Foi só uma relação sexual sem compromisso. Perdurada. Não é isso? Não é assim? Quem vem primeiro, o casal ou os filhos, gente? E quando o casal coloca os filhos em primeiro lugar, vai dar problema onde? Justamente no casamento. Porque ao invés deles se olharem primeiro para cuidar da criança, eles olham para a criança e deixam de se olhar. Aí vai cada um para um lado. Tem casal que tem filho, assim que nasce, Se separa. Não demora muito. Exatamente. Claro que isso acontece também com os homens, tá? Mas é mais comum, vamos combinar, com as mulheres. Mas eu conheço casos de homens que também olharam mais para os filhos do que para a própria esposa e aí deu problema. Então é preciso, gente, respeitar isso. Só que lógico, isso não é fácil, né, gente? Casal, como nós somos iguais e como nós somos espelhos uns do outro, esse é um relacionamento que é bem complicado. E eu vou já falar um pouco mais disso na lei do equilíbrio. Mas, volto a dizer, se eu coloco as coisas no seu devido lugar, se eu me conecto com a força de quem vem antes, para cuidar de quem vem depois, a probabilidade do relacionamento dar certo é muito maior do que se eu olhar só para os filhos e esquecer o meu parceiro. Ou a minha parceira. Que afinal de contas, não adianta, não serve mais, né? Já colocou o meu grande amor no mundo, para que eu quero olhar para isso? É um desrespeito muito grande e até uma própria ingratidão muito grande para com aquela pessoa, quando a gente tem essa postura. Tá? Ok?